dia, gente. Uma excelente sexta-feira a todos. Que Oxalá nos abençoe. Mais uma sexta de reflexão. Bom, vamos iniciar antes de iniciar o nosso papo. Deixa eu dar os recados, como de costume, né? Então, nosso próximo trabalho será amanhã, às 18h30, nosso toque de catiço, tá? Muitas pessoas me perguntando o que é catiço, tal, como que funciona? Porque as pessoas muitas vezes têm o costume do toque, ou seja, da gira de umbanda comum que existe aqui em São Paulo. Que geralmente é toque de baiano, é toque de boiadeiro, é toque de caboclo. O que seria a gira de catiço? É quando é tudo misturado. Ou seja, pra gente o catiço, já tenho até uma live antiga que eu já fiz sobre isso numa das aulas, explicando de onde vem esse catiço, do cativo, que vem esse nome, esse termo. Muitos acham pejorativo, mas acabou pegando e acabou sendo o costume. Então, o catiço em si seria a entidade, o ancestral dentro deste folclore que faz parte do folclore brasileiro. Então é o caboclo, é o boiadeiro, é o marinheiro, é o preto velho, é o baiano, é o cigano, ou seja, toda essa relação tirando o Exu, tirando o Pombagira e tirando o Zerê. Então, quando está escrito e eu coloco aí toque de catiço, é porque pode vir qualquer entidade. Eu acho injusto eu estar sentindo, por exemplo, meu baiano quer vir e obrigatoriamente todo mundo tem que trabalhar de baiano. E se naquele dia você acordou, seja um médium da casa, um filho da casa, que você acordou com a presença do boiadeiro, ou você acordou com a cabocla mais presente, e aquela cabocla ela quer vir porque tem alguém que ela precisa fazer um atendimento, ou ela precisa deixar alguma coisa, e aí você vai ter que mudar aquela vibração toda, trazer uma entidade que você não está sentindo, enquanto uma outra tem aquela necessidade. Então eu acho injusto, tanto com o médium quanto com a entidade. Porque a entidade ela sabe o momento de vir, o porquê vir, porque a entidade não vem só para, como diz, para beber, fumar e bater papo. Ela vem para trabalhar, ela vem justamente para ajudar no processo evolutivo das pessoas que estão aqui, acrescentar, somar alguma coisa. Então, quando eu coloco o toque de catiço, é geral. Então, muitas vezes a gente até nem sabe quem é a entidade que vem. A gente acaba às vezes preparando, traz as coisas, por exemplo, do baiano, do boiadeiro, traz as coisas do preto velho. Claro, durante a semana você já vai sentindo aquela entidade, ou seja, aquele catiço que está mais presente. Então você sabe, mas nada é 100%. Às vezes, chegando próximo ao trabalho, aquilo inverte, você já sente uma outra vibração, e aí na hora acaba uma outra entidade vindo por alguma necessidade também, entende? Então, quando eu coloco gira de catiço, toque de catiço, esse é o tipo de trabalho que tem. Então, teremos amanhã, às 18h30, toque de catiço, depois entraremos em recesso, tá? Ficaremos 30 dias em recesso, e voltaremos apenas no dia 24 de agosto com toque de esquerda. Tá? Então vamos ter aí um mês de recesso, não teremos atendimento tanto presencial quanto online, não teremos jogo de búzios, não teremos os trabalhos em si, tá? Então teremos esse um mês aí de recesso e voltaremos no dia 24 de agosto. Tá certo, gente? Bom, vamos entrar então no nosso tema de hoje, que o tempo é curto, né? Não tem como a gente também demorar muito. O assunto de hoje, como você pôde ver aí, é justamente explorando a sabedoria. Entender um pouco mais sobre o que representa a sabedoria, o que é ser um sábio, quem você o considera um sábio, entender um pouco isso. Claro, vou ser bem objetivo, bem sucinto em algumas coisas, não vou ficar aqui criando muitas teorias, muitas coisas, porque o tempo é curto, então não tem como eu ficar demorando muito nisso. O primeiro ponto que eu acho interessante de justamente trazer, tem até uma frase que eu anotei, que eu achei muito legal, uma frase antiga de uma filósofa do século XIX, que ela coloca assim: aquele que faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Eu acho essa frase muito boa, por quê? Porque quando você, primeiro, está fazendo o seu melhor, está dando o seu melhor, é como se você já estivesse ao seu limite. Então qualquer cobrança, qualquer julgamento, qualquer coisa que vem além é totalmente desnecessário, porque você entende não só as suas limitações, mas você também reconhece o seu campo de atuação e até onde você tem acesso. O quanto você está se esforçando, o quanto você está mudando. Às vezes eu vejo muito isso dentro de casa, relacionamento, às vezes o marido tem um comportamento que muitas vezes a esposa que desagrada a esposa, ou o contrário. E ele está fazendo um esforço para mudar, você vê que ele está empenhado em mudar. Se você compara a pessoa que ela era 2 anos atrás, 5 anos atrás, e a pessoa de hoje, você vê que ela fez um avanço muito grande. E ainda assim aquela cobrança é constante, aquela coisa que acaba muitas vezes deixando um relacionamento desagradável, um relacionamento chato.
E a pessoa está dando o seu melhor. Claro, a pessoa não consegue 24 horas por dia, 1 minuto, todo minuto ali constante, se manter naquele patamar. Claro, de vez em quando a pessoa ela vacila em alguns momentos, porque tem o vício, tem o hábito, tem o padrão. Afinal, a gente está falando de quanto tempo de um comportamento, de um padrão em que você se mantém. Então, isso é bem visível, às vezes dentro do barracão, onde eu vejo aquele filho que está mudando, e às vezes as outras pessoas vão e cobram, não, porque ele não faz, não, porque não é isso, não, porque é aquilo. Mas eu estou vendo aquela pessoa, daquele período de 6 meses, 1 ano, o avanço que aquela pessoa vem fazendo, a mudança, o quanto ela vem quebrando padrões, o quanto ela vem se obrigando, se policiando, realmente a ser uma pessoa melhor. Em alguns momentos vacila, claro, vacila, todo mundo vacila, mas é reconhecer o esforço e o quanto ela está fazendo. Então essa frase eu achei muito boa e muito verdadeira, porque ela justamente ela traz a gente e ela remete à ideia de o quanto você precisa sempre também estar se esforçando. Porque quando você não está, é nítido. Você consegue olhar para a pessoa e ver o quanto ela não se esforçou, o quanto ela fez pela metade, ou o quanto ela poderia mais. Quem nunca fez um trabalho de escola e algum professor chegou para você, pegou o seu trabalho, olhou para você e falou, você acha que você consegue fazer melhor? A pessoa não disse que o trabalho tá ruim ou o trabalho tá uma bosta. Não, ele simplesmente olhou para você e falou, você acha que você consegue melhorar? É a sua resposta, sim, consigo. Então você não deu o seu melhor. E a pessoa conseguiu perceber, reconhecer que você poderia ter ido além, que você poderia ter conseguido. Claro, quando é um trabalho, uma coisa assim é mais fácil. Quando envolve comportamento, quando envolve principalmente brigar contra aquelas nossos pensamentos, as nossas amebas mentais que a gente acaba criando, contra nossas ideias de padrões que vibram numa intensidade onde a gente acaba ficando vinculado, preso, limitado a isso, é mais difícil. Afinal, você quebrar um paradigma, muitas vezes, que você tem, é complicado, porque você está indo contra uma série de crenças que você não sabe o que está apoiado a ela. Por isso que é muito duro pessoas que não querem quebrar ilusões, não querem quebrar, muitas vezes, fantasias. Porque elas não sabem quais são as crenças e os valores que justamente estão apoiados sobre o tripé dessa ilusão. E quebrando essa ilusão, não sabe o que desmorona, o que cai, o que vem para baixo. Então é muito importante descobrir, reconhecer, perceber exatamente também, não só como eu vou quebrar isso, qual é a melhor forma de sabedoria que justamente eu tenho para que possa ir além, para que eu possa muitas vezes também conseguir desvincular esses antigos padrões, esses modelos que muitas vezes eu acabo apoiando uma série de pensamentos, de metas, de objetivos e o principal, estruturas que fazem com que eu cresça. Porque muito alicerce, muita base que a gente acaba criando é mentirosa, é fantasiosa, é enganosa. E o preço que a gente vem a pagar depois é muito alto, tá? Uma coisa que é importante também perceber é que quando você dar o melhor do que você é reconhecer que também você pode dar o melhor do que você tem. Então são coisas completamente contrárias. Nem sempre quando você dá o melhor do que você tem, você está, naquele momento, dando o melhor daquilo que você é, daquilo que você conseguiu construir e se tornou. Porque muitas vezes, ao longo do período da vida, dos momentos, ao longo de uma trajetória, você conseguiu se reconstruir, conseguiu se favorecer, se fornecer, se criar, e chegou ao ponto de você realmente ter uma estrutura. E aí você, claro, a nem todas as pessoas você dá o seu melhor. Isso é nítido. Às vezes eu vejo uma mãe que consegue dar o melhor para aquele filho e para o outro filho muitas vezes já não dá. Ou muitas vezes dá para o marido, não dá para o filho de uma forma, ou o filho trata e consegue dar o melhor àquele filho, mas para o irmão já não consegue. Bom, então, neste meu ponto de vista, eu enxergo que são pequenos personagens. Porque aquela pessoa que ela é íntegra e ela tem uma autenticidade com a tua própria natureza, ela é constante e o tempo todo para todo mundo. Ela não vai fazer distinção. Ela não vai, para você vale a pena, para você não vale. Não, o que você vai fazer com o meu melhor já não cabe a mim. É um problema seu. É igual quando você dá um dinheiro para alguém, você dá alguma ajuda. Se ela vai usar isso de forma positiva, se ela vai usar isso de forma construtiva na vida dela, isso é um problema dela. O teu poder, o teu controle é enquanto aquilo está na tua mão e você deposita ao outro. Depois que o outro faz com aquilo, ou como ele vai responder aquilo, já não cabe a você. Só que nós somos tão arrogantes a ponto de quando a gente dá alguma coisa, a gente cobra em cima daquilo que eu tô dando. Então não, eu vou,
A gente já ouviu muito isso, ó, vou te dar um dinheiro, mas não quero que você vai beber em pinga não, hein? Mas se a pessoa quiser, você não tem controle sobre aquilo. Você deu o dinheiro, o que ela vai fazer com aquilo é problema dela. Mas você quer ter a arrogância de arrogar a vida do outro a modo de que eu estou dando para isso. Não temos que ter essa arrogância de domínio, de controle do outro. Porque senão isso não é legal. Para você, não se torna uma coisa instrutiva. Então, quando eu trago a ideia de sabedoria para você, é porque na realidade o sábio ele tem a capacidade prática de dar respostas à vida, às atitudes dele, não as dos outros. Porque ele não tem esse controle. Ele mal tem o controle sobre a vida dele. Porque a gente está aí. Claro, o quanto mais consciente estamos nos tornando, melhor. Mas nem sempre temos 100% dessa consciência. Muitas vezes não chega nem a 10% essa consciência que temos. A gente não percebe o quanto somos respostas, o quanto somos reações, consequências, o quanto somos uma avalanche que desceu essa bola de neve e a gente não conseguiu interromper aquele processo e ainda estamos vivendo aquele processo de uma decisão, de uma escolha lá atrás. Então o sábio, quando eu coloco neste ponto de vista, esquece o sábio intelectual. Intelectual é uma coisa. Intelectual é aquela pessoa inteligente, conhece várias línguas, conhece várias culturas, consegue conversar de vários assuntos. Quando vai falar de algum assunto, consegue ter precisão de datas, porque tem uma boa memória. Então vai falar de alguns acontecimentos, explica. Tudo bem, essa é uma pessoa extremamente intelectual. Mas do meu ponto de vista, dentro de um centro de matrizes africanas, onde temos um entendimento da espiritualidade, onde buscamos o autoconhecimento, o sábio é justamente aquele que dá essas respostas práticas à vida. Então o sábio ele não é um simples acumulador de informações e inútil durante a vida prática. Ele é aquele que vive exatamente aquilo que ele prega, aquilo que ele acredita. Ele não é uma pessoa desconectada com os seus sentimentos e com as suas ações. Porque muitas vezes a relação entre a informação e a formação ela precisa ser exatamente igual. Uma pessoa que ela tem essa informação, é preciso que ela tenha a formação de caráter, de valor, de reconhecimento. Porque uma das moedas mais valiosas é a sabedoria. E o sábio, ele a reconhece. Ele sabe, claro, o quanto dinheiro é importante, valores é importante, mas ele reconhece o quanto a sabedoria é o que dá a estrutura para que ele vá além. Então ele é um buscador. Ele é justamente aquele que está em busca sempre do autoconhecimento, que reconhece o seu processo de evolução, o crescimento, a sua jornada, o quanto ele busca algumas coisas. Então, de certa forma, em suma, o sábio não é um teórico de um conhecimento inútil na prática. Ele é justamente o buscador e aquele, vamos dizer, aquele alquimista que justamente consegue transmutar aquela ideia em ações, em comportamento. E aí você consegue olhar para aquela pessoa e ver as atitudes. Você olha para ele se movimentando, você vê como ele trata as pessoas, você vê como ele anda, e a partir daí você o reconhece. Você consegue olhar, bom, esse é um sábio, essa é uma pessoa inteligente. Justamente pelo fato de se mover de determinada maneira, de agir de determinada maneira. E essa é a forma que realmente você consegue. Bom, quando eu falo a ideia de um acumulador de informações, é porque justamente você entende que as ações, muitas vezes, que ele acaba criando são totalmente incoerentes e desconectadas com aquele conhecimento ou com aquilo que ele prega. Hoje é muito comum você ver pessoas que falam de determinada maneira, falam bonito, falam rebuscados, e aí você vê o comportamento da pessoa em casa, com a família, com os amigos, no trabalho. São assim, você olha e fala, como assim? A pessoa quando abre a boca fala uma coisa tão bela, tão bonita, mas o seu comportamento não é coerente com isso. Então, ao mesmo tempo em que você o reconhece, claro, porque falar bonito, qualquer meia dúzia de livro que você lê aí, e você decora 4, 5, 10 palavrinhas, você fala bonito. Você consegue trazer aquela verdade, aquele conhecimento. Só que, e colocar na prática? E viver intensamente aquilo? Porque uma coisa que eu sempre acreditei, eu sempre falo pra mim, e é algo que eu faço comigo mesmo, é como se fosse uma instrução, um conhecimento e ao mesmo tempo uma certa cobrança que eu faço a mim. É fazer muitas vezes o bem, fazer as coisas legais, procurar ajudar o próximo, não por uma coerção, mas por uma convicção.
Então você não faz o bem ou você ajuda o outro por uma coerção do medo de que você amanhã não vai receber em troca, ou não, aquilo não volta para você, ou porque as consequências daquilo, ou porque você se vê no lugar do outro, ou porque você não vai fazer nada errado porque você pode ser pego, ou pode acontecer alguma coisa. Não, eu não faço por uma questão de coerção e medo. Eu faço por uma questão de convicção. Claro, estou nessa luta assim como você. Não sou nem... Assim, não é porque a gente é um babalorixá, a gente é um sacerdote, que a gente tem alguma coisa de diferente ou a mais. Não, a gente é igual a todo mundo, sabe? O orixá cobra da mesma forma. É porque a gente tem um pouco de conhecimento que nos foi dado um pouco a mais. Mas a cobrança também é maior. Então isso não faz da gente, você que é um babalorixá, uma ialorixá, você que é um pai e uma mãe de santo, um sacerdote, isso não te faz especial. Não te faz melhor do que ninguém. Você é igual a qualquer outro. Claro, com alguns pontos de vista diferentes. Eu posso, dentro deste assunto, dominar um pouco a mais. Mas se vai para um outro aspecto, sei lá, de uma língua inglesa ou de algum outro processo artístico, eu sou completamente ignorante. E neste ponto de vista, você é muito superior. Mas isso não dá a comparação de que algo é melhor do que o outro. Não tem como. Isso é uma ilusão que a sociedade acabou criando justamente através de ideias antigas que vêm de castas, de que quem conhece isso é melhor que aquilo, tal profissão é melhor que a outra. Não, tira uma profissão para ver a falta que faz. O como aquilo vai ficar ruim. Só médico é bom, ou só advogado é legal, ou só professor. Não, todas são profissões. Vai lá e tira o carpinteiro para você ver. Acabou. E aí, como que fica? Ah, não, mas o carpinteiro era uma coisa, tira o cabeleireiro. E aí, como que vai ficar? Como que fica as pessoas tendo que fazer em casa? Então não adianta, cada profissão, ela tem o seu valor. E isso não dá a você o direito de achar que é superior, tudo. Existe até, né, claro que não está dentro da nossa condição espírita de Umbanda, de Candomblé, mas é legal às vezes, que é a própria ideia do Lúcifer, que tem a ideia, que é uma ideia onde em outras culturas é parecido. O que fez com que Lúcifer caísse? Modo de dizer, claro, não é o objetivo aqui, mas é uma metáfora interessante de trazer. O que fez com que Lúcifer caísse? É porque ele era cabeludo, tatuado, gay, trans? Era o que? Não. Ele caiu justamente por achar que ele tinha, dentro da mitologia e dentro da ideia judaico-cristã, que ele se espelhou a Deus e que ele tinha o poder tanto qual. Então, a arrogância dele fez com que ele caísse. Não foi o fato de ele ser uma coisa, ou ser outra, ou ser aquilo, não. Ele não era preto, ele não era branco, não era nada. Era simplesmente o fato de ele arrogar. Então, o quanto nós arrogamos a vida do outro a nosso modo. Não é porque o outro erra de forma diferente que você, que isso te dá a condição. Aí, logo em seguida, nessa ideia judaico-cristã, Jesus vem e diz amar ao próximo. Ele disse amar o próximo, não apenas quem te convém, não quem apenas está dentro das condições e daquilo que você acredita ser o justo e aquilo ser o belo. Então, que porra de entendimento você tem em relação a uma doutrina? Não importa se você segue a doutrina cristã, a judaica, a islã, a umbanda, o candomblé, para mim isso é indiferente. O importante é com que você busque um autoconhecimento e reconheça o quanto esse conhecimento é possível de te transformar em um sábio. Mas o sábio como não o completo, o sábio aquele que já tem o conhecimento absoluto, mas aquele que busca o autoconhecimento, aquele que reconhece a sabedoria como um manual, vamos dizer, uma forma de instrução, mas que te nutre a ponto de você conseguir corresponder através dos atos de atitude, de temperamento, a partir muitas vezes de posicionamento e da postura que você tem diante da vida. Eu acho que a postura ela é justamente o fundamental. No entanto, tem uma frase antiga que diz, pelas obras vos conhecereis. Então, ou seja, eu vou te conhecer através do que você faz, de como você se move, de como você se movimenta, daquilo que você cria, através das obras em que você está deixando, do que você está criando e deixando nesse mundo. Se você, claro, não tem uma obra adequada e você tem um pensamento completamente desconectado com a tua natureza, com a tua essência, com a tua realidade, e o seu propósito, ele é egoísta, ele é arrogante, ele é vaidoso, ele é orgulhoso, com certeza as consequências e o preço que você vai pagar diante dessa ignorância é muito grande. Porque isso está completamente no sentido oposto a um buscador de uma sabedoria, de um autoconhecimento. Então, o sábio ele consegue alinhar os valores e principalmente as suas ações dentro deste processo de sabedoria. Então o sábio no sentido de não de intelectual, mas de conhecedor, de buscador,
daquele que está em busca realmente dessa jornada, desse crescimento espiritual, ele reconhece o quanto todas as suas ações precisam estar alinhadas com seus valores. E ao mesmo tempo, ele é o primeiro a se cobrar. Então não é Deus, não é Orixá, não é Buda, não é Jesus, não é ninguém que vai cobrar. Porque o teu espírito, ele com certeza, ele é mais austero, ele é mais intensivo. Por quê? Porque ele sabe se você deu o seu melhor ou não. Ele tem o conhecimento de percepção se você realmente está dando o seu melhor, se você realmente conseguiu. E se você não dar o seu melhor, a cobrança vem dele. Você pode ter certeza, por saber o quanto você não esteve 100%, o quanto você não se dedicou e o quanto por algum padrão negativo, algum padrão um pouco, vamos dizer, moral, ruim, ou para não dizer uma palavra um pouco pior, faz com que realmente você se mantenha em uma menor vibração, em uma frequência mais baixa. Então, você se tornar um sábio lhe dá a você uma certa responsabilidade. Mas não essa responsabilidade que o adulto tem, que nós acreditamos. A responsabilidade é a habilidade de dar respostas, de criar respostas. Então todo responsável, ele tem a sua habilidade em responder à vida. Porque é como eu já te falei, 10% é o que acontece com a gente. 90% é como a gente responde a isso. É como você vai responder as coisas que a vida está te trazendo. O como você vai se posicionar diante das situações e das pessoas. Muitas vezes para a vida, as pessoas são completamente substituíveis e insignificantes naquele momento. Ah, mas eu estou num relacionamento e a pessoa é muito mentirosa. Ok. Mas como que você age e responde a um mentiroso? Como que você vai se posicionar quando a mentira ela apareceu, a pessoa falar na tua frente? Qual é a sua resposta? Como você vai se posicionar? Você é coerente com isso? Você é conivente com esse tipo de comportamento? Ou você naquele momento, não é bem por aí, calma, acho que você está um pouco equivocado. Você vai se posicionar. Então, naquele momento, para a vida, indifere quem é a pessoa. Ela não está preocupada com a pessoa que está justamente criando aquela atitude, mas ela está justamente reconhecendo e dando a você a possibilidade de avaliar sua resposta diante daquela ação, daquele fato em que você acaba sendo movido e acaba sendo impulsionado. Porque todos esses estímulos que a vida ela acaba criando, ela tem um propósito. É como sempre falo, a inutilidade não existe. Se a vida achasse que hoje o que você estivesse vivendo fosse inútil, você não estaria vivendo isso. Você não estaria neste trabalho, neste lugar com essas pessoas. A vida te colocaria numa outra situação. Porque ela acredita sempre que a melhor conjuntura que você vive é a melhor condição para que você dê o passo além. Isso tem um Udu que fala muito isso, e é muito preciso dentro desse conhecimento. Então olhe para a tua realidade, olhe para o que você sabe nesse momento e faça uma leitura do que realmente você sabe e você está vivendo. Você está conseguindo colocar em prática? Não adianta você buscar mais conhecimento, buscar mais sabedoria, se aquilo que você tem, você não usa. Você não consegue colocar em prática, porque já é um conhecimento, às vezes, um pouco aquém do patamar de padrões que você vive, de medos, de insegurança e principalmente de vícios em que você está. Então vamos quebrar um pouco isso a ponto de, então eu não vou buscar mais conhecimento? Se você está vivendo exatamente o conhecimento em que você tem, vá buscar. Mas se você não está, o que eu te recomendo? Avalie o conhecimento que você tem, veja o que realmente você já tem de informação e como você consegue praticar isso. Como você consegue pôr em prática? Porque às vezes você vai ter mais informações, mais conhecimento e na prática vai continuar sendo inútil. Então, se não tem a teoria e a prática, você ainda está deixando de ter o conhecimento. Porque a prática é parte do conhecimento. E aí você acha que você realmente não está conhecendo. Então, comece a perceber e reconhecer os fatos da vida que realmente faz com que... como que eu vou explicar esse final para dar? É justamente o sábio reconhecer esses valores em que você pode se integrar, reconhecer essas ações em que você pode ir um passo à frente, que você pode ir um pouco mais. Porque, gente, entende uma coisa, a sua situação hoje, atual, ela nunca é o destino final. Então a situação em que você vive hoje, ela é apenas ainda assim uma ponte entre o conhecimento e a ação através da prática que você vai colocar. Então seja até as coisas boas ou as coisas ruins em que você hoje está vivendo, ela não é o destino final. Ela ainda assim é um meio do caminho. Porque a gente está falando de seres que reconhecem
a eternidade, que reconhecem o processo da vida, o processo da alma, do espírito, e reconhecem o quanto vai além. Então, comece a ver as coisas um pouco diferente. Comece a olhar para as coisas um pouco além, porque nem sempre a gente vê as coisas como são. Na maioria das vezes, a gente vê as coisas como nós somos, segundo a nossa leitura, segundo a nossa visão. E muitas vezes perdemos a oportunidade genuína de reconhecer as coisas exatamente como elas são. Então, quebre um pouco isso, sai um pouco dessa realidade, aproveita agora esse momento que está tudo quente na tua cabeça, essa meia hora que eu conversei com você de assuntos bem objetivos e direto para você colocar na prática essa sabedoria, isso que você já conhece, o que você já tem. Ah, mas falta conhecimento. O que você tem já é o bastante para viver. Acredite em mim, aquilo que você tem hoje de conhecimento já é fundamental e importante para que você vivencie isso. Então, coloque em prática. Não tem muito segredo. Põe em prática que você vai ver justamente o resultado. Bom, gente, lembrando, os dois livros, tanto Além do Olhar quanto O Novo Olhar, estão pela editorahercules.com.br. Então entra no site lá, editorahercules.com.br. Você consegue comprar os dois livros, tanto o e-book quanto os livros físicos, tá? Então entra lá, compra, porque logo logo vai sair o segundo, o Além do Olhar 2. Então, legal com que você já tenha já suas anotações, rabisca, risca todo, para ter conhecimento seu, acrescentando naquilo também, porque esse livro, ele te projeta, ele te estimula você a se questionar. Então é legal também com que você escreva e faça alguma coisa. E de costume, sempre eu leio um trecho final que tem um pouco a ver sobre o assunto de hoje. Então você que tem em casa o Além do Olhar, na página 79, que eu separei um assunto que está dentro disto. Ao reconhecer alguém como sábio, é importante observar o rastro que essa pessoa deixa por meio de suas atitudes e posições na vida. Nossas crenças desempenham um papel fundamental em nos guiar em nossas decisões e escolhas. Se nossas crenças são negativas, como vitimismo, inferioridade, egoísmo e mesquinhez, nossas ações refletirão essas crenças e resultarão em escolhas negativas. Para mudar nossas atitudes e posicionamento na vida, é necessário mudar nossas crenças. Infelizmente, muitas vezes associamos sabedoria apenas ao conhecimento intelectual, ignorando a importância das atitudes e ações coerentes com esse conhecimento. Memorizar conhecimento sem vivê-lo é como pronunciar o nome de um medicamento sem tomá-lo quando se está doente. Um verdadeiro sábio é alguém que não precisa provar sua sabedoria por meio de palavras, pois suas ações falam por si. Bom, então está de acordo de tudo aquilo que eu falei, para que você possa continuar, então, nessa página 79, você consegue ler e continuar, entender um pouco mais disso do que eu falei para você. Tá certo, gente? Bom, nosso tempo é curto, é meia horinha, rapidinho, mas é uma pílula, é uma ideia. Então é meia hora só para você ter uma base de um entendimento, se questionar, refletir isso, ficar ruminando isso ao resto desse final de semana, para que você possa ver pequenas mudanças no seu dia a dia, tá? Gente, até amanhã, quem vem no toque. Então amanhã, às 18h30, toque de catiço, tá? Às 18h30, e aí entraremos em recesso por um mês e voltaremos apenas no dia 24 de agosto com o toque de esquerda, tá? Então estaremos suspensos esses 30 dias nossos trabalhos. Tá bom, gente? Um grande beijo a vocês, aproveitem a sexta-feira. Quem vem amanhã a gente dá um abraço aí pessoalmente, conversa pessoalmente. Algum outro recado que eu ia dar? Acho que era esses os recados finais. Que eu lembro, não. Qualquer coisa eu jogo no Instagram, alguma coisa. Só uma coisa que eu pedi para vocês é curtem, compartilhem, comenta. O que é curioso, que eu não sei porque o Instagram faz isso. Todas as pessoas que vão vendo durante a live e curtem, comenta, quando eu publico a live, ela zera tudo. Então volta lá para baixo, fica zero tudo, some comentário, some curtida, some tudo. Então mesmo que você tenha curtido, comentado agora, eu não consigo ler o seu comentário depois. Então assim que eu publicar a live, comenta, curte, põe lá o seu comentário, põe a sua ideia, a sua sugestão, o seu pensamento, para que eu possa acompanhar e saber. Porque como eu não mexo no celular durante a live, então eu não sei o que as pessoas estão mandando. E eu não enxergo nessa distância, não. Então, coloquem novamente os comentários para que eu possa ir acompanhando e vendo justamente o comentário, o feedback que vocês acabam dando, tá certo? Então assim que eu publicar, por favor, façam isso. E até mesmo para que o Instagram veja como algo importante, porque, claro, o meu objetivo não é viver disso, vocês sabem disso, mas é chegar ao maior número de pessoas, para que mais pessoas consigam ter esse conhecimento. Então mandem para quem vocês conhecem, para quem precisa, para que possam realmente ter esse conhecimento. Tá certo, gente? Muito obrigado, uma excelente sexta-feira para todos. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.